Bom dia, primeiro ano. Na aula de hoje, nós vamos corrigir as atividades do capítulo 2. Vamos lá, vou compartilhar minha tela com vocês. Vamos para a apostila. Ok, vamos lá. Atividade 1. Em uma folha separada, faça uma linha do tempo sobre a descoberta do átomo e de sua estrutura. Escreva em cada etapa da linha do tempo o descobridor, seus erros e acertos. Então, vamos lá, relembrando as aulas anteriores. Quem foi o primeiro a falar em átomo ou em partícula formadora de todas as coisas? Foi Demócritus, ok? Então, você vai puxar na sua linha do tempo um espaçozinho e escrever Demócritus. Quais foram os acertos de Demócritus? Acreditar que existe uma partícula que compõe toda a matéria. Qual foi o erro de Demócrito? O erro de Demócrito foi acreditar que existisse um tipo de átomo para cada coisa que existe. Por exemplo, ele acreditava em átomos de fogo. Não existem átomos de fogo. Ele também ignorava a ideia de moléculas ou compostos. Então, ele considerava átomos de água, né? E nós sabemos que a água é um composto, é uma molécula. Então, não existem átomos de água. Seguido de Demócrito foi Dalton, né? O modelo bola de bilhar. Então, qual foi o acerto de Dalton? O acerto de Dalton foi, sim, positivo, acreditar que existe uma partícula formadora de todas as coisas, que essas partículas se combinam em diferentes moléculas, ok? Esses foram os acertos de Dalton. E essas moléculas têm proporções fixas. Então, a água é 2 de hidrogênio para 1 de oxigênio. Sempre assim, se eu mudar essa proporção, já não é água. Isso foi um acerto. Qual foi o erro de Dalton? O erro dele foi acreditar que os átomos fossem bolinhas maciças como bolas de bilhar. Ok? Os átomos não são bolinhas, eles não são circulares, eles não são esferas. Então, isso foi um erro de Dalton. Terceiro na linha do tempo, J.J. Thomson. Ok? O que J. Thomson descobriu? J. Thomson descobriu a existência dos elétrons, ou seja, partículas muito pequenas que são capazes de sair dos átomos para montar os compostos, para fazer com que os átomos se unam uns aos outros. Qual foi o erro de Thomson? Foi acreditar que o átomo fosse uma esfera encrustada com essas partículas menores, ok? Que é o modelo pudim de passas. Quarto, nessa linha do tempo, é Rutherford. Qual foi o acerto de Rutherford? Rutherford acertou quando ele disse que o átomo possui um núcleo denso, muito menor do que a eletrosfera que está em volta desse núcleo onde os elétrons giram. Mas, quais foram os erros de Rutherford? Primeiro, os elétrons eles não estão de qualquer jeito em volta do núcleo, e não estão somente em uma órbita circular, uma só. E ele também ignorava a existência dos nêutrons, né? Ele acreditava só em um núcleo positivo e elétrons em volta. Quinto nessa linha do tempo, Niels Bohr. Niels Bohr definiu a eletrosfera em camadas, camadas com quantidades de energia, ok? Então, ele complementou o modelo de Rutherford e depois veio a descoberta dos nêutrons. Então, nossa linha do tempo vai ficar assim, se você não fez a sua linha do tempo ainda, você vai pegar a folha sulfite, passar um traço de fora a fora nela e ir pontuando ao longo dela esses 5 teóricos que eu falei. Também contextualiza qual que época foi. Demócrito foi lá na Grécia Antiga. J.J. Thomson foi no período que estava se estudando eletricidade. Rutherford foi quando estava se estudando radiação. Ok? Número 2. Leia os dados e hipóteses levantadas por Rutherford em seu experimento com a lâmina de ouro. Então, aqui tem as observações, são os dados experimentais, e aqui tem as hipóteses. Primeiro dado experimental. A maioria das partículas, 99%, atravessava a lâmina de ouro sem sofrer desvios. Ok? Então, por que isso acontecia? Está aqui na letra C. As partículas atravessavam a eletrosfera, constituída predominantemente de espaços vazios. Então, eu tenho partículas positivas atravessando o espaço vazio da eletrosfera. É a hipótese C, que está relacionada a essa observação.
Observação 2. Grandes desvios foram observados em apenas 1% das partículas. Ou seja, as partículas atravessaram uma parte, mas elas foram desviadas, não atravessaram retinho. E também não foram rebatidas. Por quê? As partículas passavam muito próximas ao núcleo. Se tivessem passado no núcleo, teriam sido rebatidas. Se tivessem passado mais distante do núcleo, teriam apenas atravessado. Mas chegando próximo do núcleo, então eu tenho positivo com positivo. Então, se repelem, por isso as partículas foram desviadas. 3. Apenas uma em cada 10.000 partículas se chocava com a lâmina e voltava. O que acontecia com essas partículas que se chocavam com a lâmina e eram rebatidas? Letra B. Isso ocorria devido à colisão de partículas com o núcleo atômico. Então, eu tenho uma partícula alfa, que ela é positiva, rebatendo em um núcleo positivo, ok? Então, elas serão ricocheteadas. Agora, a 3 é uma cruzadinha. Então, vamos lá. Na horizontal, nós temos 3. Forma como os elétrons devolvem energia que receberam para saltar de uma camada para outra. Então, eles recebem energia e depois devolvem na forma de luz. E nós aí temos os espectros coloridos, os fogos de artifício, as chamas coloridas e por aí vai. 4. Bombardeou uma lâmina de ouro com partículas radioativas. Foi Rutherford, né? Nós vimos lá nossa apostila. Vamos subir um pouquinho aqui nossa apostila. Aqui. Outro modelo atômico foi elaborado pelo aluno de Thomson com base em pesquisas posteriores. Uma descoberta revolucionou a forma como entendemos os átomos. O físico-químico Rutherford pesquisa em um período em que o boom era radiação, né? Como a gente disse. Todo mundo queria entender como era a radiação. Rutherford bombardeou uma finíssima lâmina de ouro com partículas radioativas de carga positiva. Então, está respondido o nosso número 4 na cruzadinha. É Rutherford. 7. Descobriu os elétrons. Quem descobriu os elétrons? J.J. Thomson. 8. Parte positiva do átomo em volta da qual está a eletrosfera. Então, qual é essa parte positiva? É o núcleo. Em volta dele está a eletrosfera. 12. Descobriu que a eletrosfera é dividida em camadas. Quem foi esse? Esse foi o último teórico. Foi quem complementou a teoria. Foi Niels Bohr. Ok? Então, aí na cruzadinha está Niels Bohr mesmo, no completo dele, com espaço e tudo. Número 1. Vai estar na vertical agora. Partícula que é capaz de sair dos átomos para formar as substâncias. Qual é essa partícula? É o elétron. O elétron sai do átomo, se combina com outros átomos e assim forma substâncias. Quem está lá no núcleo, o próton e o nêutron, ele não sai do átomo para montar composto nenhum. Fica lá no átomo. Ele é identidade, né? Então, número 1 é o elétron. 2. Fenômeno estudado no período da descoberta do elétron. A eletricidade, né? Vamos voltar lá na nossa apostila? Mas a pesquisa não parou por aí. Houve um período de crescente estudo sobre eletricidade, na forma de raios catódicos, que levou à descoberta do J.J. Thomson, um físico-químico que descobriu que há no átomo partículas de carga negativa, e a chamou de elétrons, ok? Então, o fenômeno da época era a eletricidade. 3. Criador do modelo bola de bilhar. Dalton, modelo bola de bilhar. 6. Partícula que constitui todas as coisas. O átomo, né? Todo mundo material, tá? Então, vamos fazer uma ressalva aí. Mundo material. Quando a gente fala de fogo, por exemplo, fogo não é matéria, então não existem átomos de fogo. 9. Impressão de cores que identificam o elemento. Vamos voltar na nossa apostila? Niels Bohr submeteu vários elementos a formas de energia e observou que cada espécie emitia um espectro de cores diferentes. O espectro de um elemento é a impressão digital desse elemento. Ok? Então, a 9 é
espectro. A 11. Filósofo que divulgou muito a teoria de 4 elementos. Vamos voltar lá no comecinho da apostila e já vamos procurar a 11 junto. Primeiro a falar em átomos. Vamos lá. Na número 10. Certamente você já ouviu várias vezes algo que fizesse referência a 4 elementos: ar, terra, fogo e água. Essa foi uma das grandes teorias sobre composição de todo o mundo e foi muito difundida pelo filósofo grego Aristóteles, ok? Quem difundiu a teoria dos 4 elementos? Aristóteles. No entanto, outro filósofo chegou à brilhante conclusão de que todas as coisas eram feitas por pequeníssimos grãozinhos, que por estarem muito juntos nós não percebemos. O nome desse filósofo era Demócrito, ou Demócritus, tá? Aí na cruzadinha está o nome mais tradicional dele, que é Demócritus, com U e S no final. Ok? Então, vocês vão prestando atenção no que eu estou falando, com uma correção, e aí vocês vão preencher na cruzadinha, tá? Vamos lá, número 4. Considere as afirmações a seguir e escolha a alternativa que contenha somente as corretas. Vamos lá. 1. Os átomos são partículas carregadas positivamente? Não. Os átomos possuem cargas positivas, prótons, e cargas negativas, elétron, igual. Então, as cargas se anulam. Os átomos são partículas neutras. Ok? Número 2. A formação dos compostos se dá pela transformação do núcleo. Não, de forma nenhuma. Se eu transformar o núcleo, mudar alguma coisa ali, já não é mais aquele átomo. Ok? Então, a formação dos compostos se dá pela saída dos elétrons e união com outros átomos, e não pela transformação do núcleo. Número 3. Os elétrons só podem saltar de suas camadas ao receberem energia. Correto? Corretíssimo. Os elétrons, eles estão em uma camada, para saltar para a camada mais externa, mais longe do núcleo, eles precisam receber energia. Então, a 3 é correta. Então, vamos lá, a 3 é correta. 4. Demócrito estava correto a considerar que o nosso mundo é constituído por átomos, mas desconhecia a existência dos compostos. Foi justamente o que a gente falou lá na linha do tempo, né? Então, a 4 também está correta. 5. A eletrosfera é uma região do átomo com constante movimento acelerado de elétrons, formando o que chamamos de nuvem eletrônica. Corretíssimo, ó, positivo. 5 também está correta. Número 6. Nas camadas da eletrosfera há prótons e nêutrons. Errado, tá? Eletrosfera só tem elétrons e espaços vazios. Prótons e nêutrons estão lá no núcleo. Então, quais estavam corretas? A 3. Os elétrons só podem saltar, receber energia. A 4. Demócrito estava correto por uma parte, mas desconhecia a existência de compostos. 4 está correta. E letra 5, a eletrosfera é uma região do átomo com constante movimento acelerado de elétrons. Então, 3, 4 e 5. Vamos ver? Letra D. 3, 4 e 5 apenas. Então, essa foi a nossa correção. Você presta bastante atenção no vídeo, faz as anotações aí, preenche a cruzadinha se você ainda não preencheu.